Bom dia! Mais uma manhã chegou e nós nos levantamos no nome do Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder, aquele que tem a chave de Davi na mão, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que mata e aquele que dá vida, aquele que exalta e aquele que humilha, aquele que levanta do pó o necessitado, o desvalido. Deus é o nosso Salvador, o nosso protetor, a nossa salvação. Nele nós confiamos. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo. E esta manhã nós nos revestimos da unção do Espírito Santo e nós pisamos em terra firme, declarando: o Senhor Jesus, aquele que padeceu pela minha vida, mas ao terceiro dia ressuscitou, Ele está cuidando de mim. Hoje é sábado, 28 de maio de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Estamos no período do estudo das 7 cartas às igrejas, reveladas a João na ilha de Patmos, enquanto ele estava preso. E hoje nós vamos dar continuidade. Mas olha, o mês está acabando. Se você tem um pedido de oração, uma causa impossível, acessa o site do ministério, apalavradodia.com.br, e você pode entrar ali na aba Pedido de Oração. Envia seus pedidos para nós, que em breve nós vamos esvaziar toda a caixa de mensagens que está nos nossos e-mails, subir ao monte e apresentar todos ao Senhor, crendo no seu milagre. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8 em diante, diz assim: Segunda carta, a carta de Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Observa só. João, discípulo de Jesus, preso na ilha de Patmos. Este João aqui a qual o Apocalipse se refere é o João que a Bíblia vai dizer que era chegado a Jesus. Aquele discípulo que tinha o privilégio de colocar a cabeça no ombro de Jesus e chorar. Esse mesmo João, estando aprisionado, ele vai receber a ordem do Senhor de escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia. Ontem nós estudamos a primeira, que foi a igreja de Éfeso.
Hoje continuamos com a igreja de Esmirna. E começa assim, ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja, bispa? O pastor, o líder, aquele que está na frente daquele rebanho. E ele vai dizer assim, quem está dizendo isso aqui é o primeiro e o último, ou seja, o começo e o fim de tudo. Aquele que foi morto, mas reviveu. E a revelação começa: eu sei as tuas obras. Quantas vezes você já acordou pensando, olha, eu fiz tal coisa e ninguém viu. Ninguém sabia que eu estava lá. Ninguém sabe o que eu planejei às ocultas. Deixa eu só refrescar tua memória e a minha. O Senhor diz: eu sei as tuas obras. E tribulação e pobreza. Que tribulação era essa? A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida, porque era uma igreja sem condições financeiras. Era uma igreja que não tinha um status social. Ela não tinha condições de fazer tantas coisas como as demais igrejas que tinham muitos recursos. Mas o Senhor vai abrir um parêntese e vai dizer: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aí você pergunta, bispa, como é que Deus diz que alguém é pobre e ao mesmo tempo é rico? Porque para Deus riqueza não é bem material. Para Deus riqueza é fé, é simplicidade, é autenticidade, é coragem de, mesmo em meio às adversidades, continuar vivendo um evangelho limpo. O evangelho de Deus é genuíno. As pessoas hoje não querem mais ser perseguidas. As pessoas hoje querem entrar numa igreja onde é tudo muito bonito, tudo muito lindo e a pregação é só Deus vai te abençoar. Pois saiba que a igreja de Esmirna sofria grandes tribulações. E aqueles que se diziam cristãos, mas não eram, a própria Bíblia vai dizer que eles eram da sinagoga de Satanás. Blasfemavam contra Esmirna. O que o Senhor quer dizer para nós essa manhã? Nesse tempo onde nós vivemos, quantos discípulos de Satanás têm se levantado para olhar para a verdadeira igreja e dizer: Deus usa aquele ali? Duvido. Deus não está naquela vida ali, não. Deus não está naquela igreja, não. Ah, mas quer bem dizer que Deus usa fulano e ciclano. Usa nada. Eles blasfemam contra o Espírito Santo. E Apocalipse vai dizer que essa igreja, ela vivia constantemente nessa tribulação de perseguição, mas ela tinha uma coisa que as demais igrejas não tinham. Por mais que não tivesse recurso financeiro, ela era rica na fé, rica na esperança, rica na confiança de que o seu Deus estava no controle da sua vida. E eu te pergunto, será que nós estamos tendo a mesma visão da igreja de Esmirna? Ou nós só conseguimos agradecer a Deus e adorar ao Senhor quando Ele faz alguma coisa por nós? Querido, riqueza não é bem material. Claro que nós precisamos conquistar através do nosso trabalho, porque precisamos ter uma casa para morar, comida, roupa, mas escuta, teu bem maior não está no exterior, não está no mundo físico. Teu bem maior está dentro da tua alma e no reino espiritual, que você, se não sabe disso, escute, precisa ser reconhecido lá dentro do reino espiritual como serva e como servo de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus olha para aquela igreja tão atribulada, mas abençoada pela presença do Senhor e diz: não temas as coisas que hás de padecer. Aí você pergunta, mas espera aí, a igreja já vivia uma grande tribulação e Deus ainda diz que eles vão padecer? E o Senhor diz, olha,
O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma grande tribulação de 10 dias. E aqui eu quero te levar a uma revelação que Deus está me dando. O povo de Esmirna foi literalmente preso em cadeias, açoitados. Alguns eram assassinados. Você e eu temos tribulações diárias que nem se comparam às tribulações dessa igreja. E no meio da luta, da perseguição, o que nós estamos fazendo? Muitos de nós largamos o evangelho da cruz. Muitos de nós damos as costas para Jesus. É assim que você diz que ama a Deus? Querido, Jesus foi crucificado. Os discípulos foram massacrados. E você é melhor do que Jesus para ser perseguido? Volte ao primeiro amor essa manhã, diz o Senhor. Esmirna não tinha condição nenhuma financeira, mas ela tinha condição espiritual. E que condição você tem, você que me escuta? E a Bíblia ainda diz assim, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Se você não foi fiel até a primeira lágrima, se você já olhou e disse, esse Deus não me escuta, é só luta, é só prova, querido, vou te dizer uma coisa. Ninguém vive só de luta e só de prova. Eu te digo isso por experiência própria. Um dia tem choro, outro dia tem alegria, outro dia Deus fecha uma porta, outro dia Deus abre uma porta. A pessoa que bate no peito e diz, esse Deus só me deixa na prova, é uma pessoa ingrata. Agradeça a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida. Você não está com os ossos derretendo, você não está aí sem poder andar, nem sem poder falar. Você tem um corpo, você tem um espírito, você tem uma alma, você tem um fôlego. Adore o Senhor e agradeça por tudo que Ele tem feito. Se Deus não respondeu a tua oração, é porque ou não é da vontade dEle, ou Ele está te dando livramento. Ser grato ao Senhor, ser fiel até a morte, o Senhor vai te dar a coroa da vida. Já pensou? Quantos pastores morrem todos os dias, missionários, fora do Brasil, perseguidos por pregar a palavra? E você está aí, deitado na sua cama, comendo sua comida e ainda reclamando de Deus. E aí no versículo 11, ele diz, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa, bispa? A Bíblia diz que no último dia, todos que morreram irão ressuscitar. Porém, uns para a vida eterna, outros para o fogo eterno. Alguns ressuscitarão para ir para o céu com Jesus. Mas aqueles que negaram a palavra de Jesus, que não guardaram a sua verdade, padecerão para sempre em um lago de fogo e enxofre. E aí eu finalizo a palavra de hoje dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz.